eu gostaria de continuar um pouco nossos pensamentos no capítulo 10 de João. Abre lá sua Bíblia comigo em João, capítulo 10. E gostaria que falássemos um pouco hoje de manhã sobre a certeza que Jesus e o Pai são um. A certeza que Jesus e Deus são um. Antes da gente entrar propriamente nesse assunto, o capítulo 10, versículos 7 até o 10, nós não falamos muito ontem, e eu quero falar um pouquinho hoje então, não é? Sobre Jesus dizendo que Ele é a porta. Eu sou a porta. Olha esse texto aqui comigo. Capítulo 10, versículos de 7 a 10. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Interessante que no capítulo 9, não é? Um capítulo anterior a esse, existe a história da cura daquele cego. E por causa dessa cura, esse cego, ele é expulso da sinagoga, não é? Ele é colocado para fora pelos mestres da lei, por aqueles que pareciam entender mais sobre a lei. Eles expulsam esse homem da sinagoga. E Jesus, então, agora aqui no capítulo 10, vem dizendo que Ele é a porta. De uma certa maneira, aqueles mestres da lei, aqueles homens que mais conheciam a lei, tinham acabado de fechar a porta para aquele cego, não é? Expulsaram o cego e fecharam a porta da sinagoga para ele. E Jesus agora vem dizendo para, eu penso, exatamente para aqueles homens que fizeram isso. Vocês fecharam uma porta, mas eu agora vou abrir uma outra porta para esse homem. Amém. Não é? A porta vocês fecharam, mas a minha porta eu vou abrir para esse homem e para todos aqueles que fizerem a minha vontade. Não é? Jesus é a porta. E a porta que Jesus está abrindo, nenhum homem pode fechar. E ele está dizendo aqui: aqueles que confiam em mim, aqueles que fazem parte do meu rebanho, aqueles que têm Jesus como o pastor, esses têm o privilégio de entrar pela porta, de sair pela porta, de entrar pela porta de novo e achar pastagem, achar lugar de descanso, achar lugar de segurança, achar lugar aonde vão se sentir seguros. E o pastor é aquele que controla essa porta de entrada e de saída. E a única maneira de entrar e encontrar segurança, e encontrar tranquilidade, e encontrar salvação, é através dessa porta. Não era através daquela porta que os mestres da lei haviam fechado para aquele cego. Jesus está agora dizendo que a verdadeira porta é Ele, não é? E aqueles que entram por essa porta encontram tranquilidade, segurança,
encontram salvação. Como uma porta, Jesus está retirando pecadores da escravidão e colocando-os para a liberdade. E você pensa numa porta na sua casa, não é? E você pode pensar em várias funções que uma porta tem. Uma porta tem uma função de segurança, uma porta tem uma função de privacidade, uma porta tem uma função de separação, não é? E você pode pensar em várias funções que uma porta tem, e é exatamente isso que Jesus está querendo dizer aqui quando ele diz que ele é a porta. Pode ser que existam outras portas para entrar, mas a única porta que leva a pastagens espirituais e a única porta que leva à segurança é aquela que Jesus abriu. Existe um cântico, não é, que nós cantamos, foi Jesus quem abriu o caminho para os céus, não é? A porta para entrar nas pastagens espirituais. Algumas portas levam à morte, mas somente uma porta leva à vida. E Jesus está dando um ensinamento, penso eu aqui, diretamente para aqueles homens que fecharam a porta para aquele cego. E ele está dizendo, eu sou a porta. Aqueles que entrarem por mim, ou através de mim, vão encontrar descanso, vão encontrar água, comida, segurança, pastagem espiritual, salvação. Porque Jesus é uma porta, vai haver divisão, não é? A porta divide também um lado do outro lado. E porque Jesus é uma porta, haverá uma divisão. Jesus dividiu a opinião dos líderes judaicos. E nós estamos vendo, e vamos começar a ver no Evangelho de João, Jesus dividindo opiniões, não é? Algumas pessoas acreditando, outras não acreditando. Algumas pessoas seguindo, outras condenando. E Jesus então vai dividir a opinião desses líderes judaicos. E uma porta faz isso, não é? Uma porta divide aqueles que ficam dentro daqueles que ficam de fora. E com certeza todos que estamos aqui queremos ficar do lado de dentro, não é? E não do lado de fora. E para fazer isso nós temos que ter a certeza que Jesus, em primeiro lugar, é o nosso pastor, que nós estamos ouvindo somente a voz dele, que não estamos prestando atenção em nenhuma outra voz, e se somos ovelhas daquele pastor, pode ter qualquer outra voz do nosso lado, mas nós não ouvimos, porque as ovelhas ouvem somente a voz do pastor. E se nós queremos ficar do lado de dentro, nós temos que ter certeza que estamos entrando pela porta correta, não é? Porque muitas portas se apresentam, muitas portas se abrem, e nós precisamos ter a certeza que estamos entrando pela porta correta, não é? A partir do momento que existe uma porta, nós não podemos ficar neutros. Ou nós entramos, ou nós ficamos do lado de fora, não é? Ou nós somos a favor de Jesus, ou nós somos contra. Não existe nenhuma possibilidade de neutralidade aqui, não é? E Jesus continua dizendo, então, a partir do versículo 22, seguindo o nosso texto, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse,
mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Que passagem bonita, não é? E aqui de novo, a certeza de que Jesus e o Pai são um. Esses eventos que nós estamos falando aqui, não é? A partir do versículo 22, muitos autores dizem que aconteceram depois, algum tempo depois desse sermão de Jesus sobre ele ser o pastor e ele ser a porta, não é? Talvez uns 2 meses, a 2 meses e meio depois do que Jesus disse aqui. Era a festa da dedicação, né? O Hanukkah. E acontecia em dezembro. E dezembro era inverno, não é? Temos que lembrar que estamos falando do hemisfério norte, né? Dezembro é inverno. Dezembro aqui para nós é verão, não é? E essa festa acontecia em dezembro, era inverno. E era uma comemoração da rededicação do templo no ano 164 a.C. O templo, um templo que havia sido destruído e depois ele foi rededicado. E essa festa, não é? A festa da dedicação comemorava esta dedicação do templo. E os líderes do povo judeu, mais uma vez perguntam para Jesus no versículo 27. Você é o Messias? É o Cristo? Não nos deixe em suspense, não é? Nos diga quem você é. É aquele esperado? É o Messias? E Jesus no versículo 30 responde: sim, não é? Eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E um pouquinho antes de Jesus falar isso, ele continua falando sobre suas ovelhas. E aí vem um pensamento tão bonito para nós hoje, não é? Ninguém tira as ovelhas da mão de Jesus. Amém. Ninguém. Se somos ovelhas obedientes, se somos ovelhas dedicadas, se somos ovelhas que estão ouvindo a voz do pastor e seguindo esse pastor, o nosso pastor nos diz: ninguém pode nos tirar da sua mão. Não é confortante isso? Não é? Não é maravilhoso pensarmos nisso quando estamos começando o dia? Ninguém pode nos tirar da mão de Jesus, se somos as suas ovelhas, não é? É um conforto para todos nós cristãos. É uma segurança que nós temos por estarmos nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Os judeus não queriam acreditar nem mesmo nos milagres que Jesus fazia. E Jesus estava dizendo: vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, não é? Vocês já viram as obras, mas nem mesmo com esses milagres, com essas obras, aqueles homens queriam acreditar que Jesus era o Messias, que Jesus e o Pai eram um. E aqui no final do capítulo 10, no restante do texto, eles vão tentar prender Jesus, ainda por cima, não é? Sem acreditar que ele realmente é
aquele escolhido. Eu encontrei um poema aqui, eu sei que o Ricardo vai gostar disso, né? Que ilustra um pouco o que foi falado, e talvez você já tenha ouvido isso, não sei de onde que é isso, não é? Mas é muito interessante. Nós estamos falando um pouquinho desses eu sou, não é? Eu sou o pastor, eu sou a porta, eu e o Pai são um, não é? Nós somos um, eu sou um com o meu Pai. E esse poema fala o seguinte: eu estava arrependido do passado e receoso do futuro. De repente, Deus estava falando comigo. Meu nome é Eu Sou, ele disse. Quando você vive no passado, com seus erros e arrependimentos, fica difícil. Eu sou não está lá. Meu nome não é eu era. Quando você vive no futuro, com seus problemas e receios, fica difícil. Eu sou não está lá. Meu nome não é eu serei. Quando você vive neste momento, não é difícil. Eu sou está aqui. Meu nome é Eu Sou. Vamos lembrar disso, não é? Vamos lembrar de quem é o nosso Deus, não é? Nosso Deus não é um Deus que era, o nosso Deus não é um Deus que vai ser, mas o nosso Deus é um Deus que é, não é? O Eu Sou. E vamos viver nossas vidas dessa maneira, confiando que Deus está conosco no presente, nos ajudando. Não precisamos ficar pensando no passado, não é? Relembrando todas aquelas coisas que aconteceram no passado e como nós éramos, e deixar com que isso nos desanime, porque o nosso Deus é o Eu Sou, não é? Ele está conosco agora. Não vamos ficar pensando nos problemas e nas dificuldades que teremos. Vamos pensar nisso quando isto chegar, não é? Porque o nosso Deus não é eu serei, mas o nosso Deus é o Eu Sou. E vamos viver nossas vidas lembrando disso. Nosso Deus está presente conosco, não é? Ele é o nosso pastor, a porta, não é? O Pai e o Filho são um. E essas certezas devem nos confortar, devem nos ajudar a vivermos o nosso dia no presente, não é? A entendermos que somos abençoados, somos guiados, somos seguros, porque temos em Jesus o nosso pastor, a nossa porta, e Ele e o Pai são um. Jesus é o nosso pastor. Você está ouvindo a voz dele? Você está confiando na voz dele? Você está deixando ele te guiar para onde ele deseja te guiar? Ou você está sendo uma ovelha rebelde, não é? Jesus está dizendo algo e a ovelha vai para um outro lugar. Como é que nós estamos vivendo nossas vidas? Esse pastor já deu a vida por você e por mim. E agora nós precisamos seguir a sua voz. Jesus é a porta. E através dessa porta, nós entramos e temos a salvação. Não é? Vamos ter certeza, irmãos e irmãs, que nós não estamos saindo por essa porta. Não é?
infelizmente, muitos entram e outros saem. E nós não podemos deixar essa porta, não é? Jesus é a nossa porta. Vamos entrar e vamos encontrar dentro dessa porta tudo aquilo que nós necessitamos. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele e o Pai são um. E com essa segurança, com essa certeza, nós podemos viver a nossa vida. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, a lembrarmos dessa certeza, não é? A escutarmos a voz do pastor e somente dele, a termos certeza que estamos entrando pela porta certa e não sairmos mais dessa porta. E a lembrarmos que o Pai e o Filho são um, não é? Esse grande eu sou, que está conosco no presente, que nos ajuda em todas as nossas dificuldades. Que Deus possa nos abençoar nesse dia hoje. Amém. The Lord reigns, He is a mighty God, the Lord God reigns. The Lord reigns, He is a mighty God, the Lord God